Olá, prezados irmãos e amigos, como vocês estão? Eu desejo que estejam todos bem. Estou de volta para mais uma mensagem e o título de hoje é Escola da Vida, substituindo a mochila pesada por uma leve. E eu quero utilizar como referência uma passagem bíblica que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28 a seguir, que está escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus Cristo. Antes de discorrermos sobre o título já apresentado, devo lembrar-vos que a expressão utilizada aqui por Jesus Cristo, o meu jugo é suave, está falando, portanto, de acordo com os escritos, de acordo com o original, o jugo representava um suporte, por exemplo, quando se colocava no animal para puxar um arado, ou uma simbologia também a uma carroça, por exemplo, o suporte que ficava no animal. O fardo pode referir-se à carga utilizada ou puxada por aquele animal, seja de grãos, por exemplo, se fosse hoje capim. O importante é que tenhamos a compreensão de que Jesus utilizou um estilo, um regime de vida vivenciado com a carga a ser conduzida. E optamos por utilizar a expressão escola da vida, substituindo a mochila pesada por uma leve, porque Jesus deixou claramente a possibilidade de um estilo de vida bem mais leve do que a vivenciada pelo povo daquela época. Por que usar a expressão escola da vida? A vida é uma escola, concordam muitos estudiosos. Há quem diga que, por exemplo, o tempo é um grande professor. Se a vida é uma escola, é através dela que nós vamos adquirindo conhecimento e nos formando, ou seja, construindo a nossa identidade. Junto a isso, eu quero dizer que na vida, em sentidos macros, existem dois professores. Um nós já temos relatado aqui, que inclusive está contido aqui no versículo 29, quando Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aqui eu já tenho o professor, Jesus. Ele, sem dúvida, é o maior mestre de toda a história. Ele é o conhecimento que os homens tiveram a oportunidade de estarem frente a frente, literalmente, através da sua sabedoria, porque ele é a fonte do conhecimento. Sem dúvida, quando a gente usa a expressão Jesus, estamos falando de Deus, o autor da vida, o conhecimento. Então, junto a Cristo, junto ao nosso Deus, nós temos o que compreendemos seu conteúdo de paz, seu conteúdo do amor, seu conteúdo do bem, aquilo que trazer de virtude, de beleza, disse a representação deste Deus, deste professor que devemos aprender dele. Inclusive, Jesus disse: aprendei de mim. Aí deu algumas características desse professor: manso e humilde de coração. E para completar, que oferece descanso às nossas almas. Do outro lado da escola da vida, nós temos outro professor, que é o oposto de Deus, que é o adversário, que é o inimigo, que é aquele que veio para contrariar, que é aquele que não é manso e humilde, mas que é soberbo desde o princípio, daquele que é arrogante, e a Bíblia o chama de pai da mentira. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10, versículo 10, que ele não veio senão para matar e destruir,
mas Jesus veio para dar vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Neste verso, este outro professor é o mestre do engano, é o professor da destruição, é aquele que propaga o mal, é aquele que apresenta a maldade, a perversidade, é aquele que ensina aos homens o caminho da morte ou da destruição. Convém registrar que os caminhos apresentados por estes dois professores são antagônicos. O caminho apresentado por Jesus Cristo, embora o seu fardo seja leve, não significa que a pessoa a aceitar a Cristo não terá dificuldade. Aliás, todos sabem que aqueles que decidem seguir a Cristo também passam por aflições. Mas quando o professor Jesus disse que o seu jugo era suave, ele estava falando em um contexto onde o povo daquela época era dominado por leis pesadíssimas, por leis severas. O contexto do povo judeu da época eram pessoas que seguiam à risca as tradições da lei e junto às leis conhecidas ainda tinham vários outros mandamentos que acabavam se tornando um peso para a pessoa da época. Aí Jesus chega e diz: eu vim trazer a vocês um jugo suave, um fardo que não é pesado como que vocês levam aí. Isso fala da escravidão provocada pelos mandamentos. Hoje, obviamente, nós temos um mandamento de Cristo. Em todo tempo teremos os mandamentos de Cristo. Mas como está registrado na primeira epístola escrita por João, capítulo 5, versículo 3, os mandamentos de Deus não são pesados. Há quem diga e quem imagine que é pesado demais, por exemplo, ser um cristão. Obviamente, seguir a Deus não é um peso. Deve ser uma satisfação, agora requer responsabilidade. Então, quando a pessoa chega até este professor, ele convida, diz: venha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e mais, você vai encontrar descanso para a sua alma. O outro professor, o antagônico, ele propaga engano, oferece caminhos que ao homem parece direito, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Ele veio para tirar a paz, ele veio para tirar a alegria, ele veio para levar as pessoas à perdição, porque ele já está perdido. Então, quando a gente fala da vida como escola, deve ser levada a sério, e a nossa formação vai depender de nossas escolhas, vai depender com quem nós andamos, vai depender o que nós estudamos, vai depender a que nós nos dedicamos. A vida é uma escola e formada por nossas escolhas, influenciada, é claro, pelo ambiente que nós estamos inseridos, por tudo aquilo que nós incluímos à nossa volta. Portanto, o professor Jesus Cristo apresenta-nos o descanso. Veja que a expressão diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Quando a gente fala de cansados, é exausto, esgotado. E isso tem grande influência do tamanho da mochila que nós carregamos, do tamanho do peso que nós conduzimos. Há muitas pessoas que estão nesta escola da vida, estão seguindo nesta estrada da vida, mas estão cansados porque carregam peso demais. Escolheram um jugo pesado, um jugo que não é o oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. É um jugo que o indivíduo, por suas escolhas, acabou trazendo sobre a sua vida, que gera desconforto e deixa ele cansado, esgotado, precisando do alívio, já descansado e oprimido. Esse oprimido é sobrecarregado. Você cansou com a carga que vai levando. E isso pode ser compreendido literalmente no seu dia a dia de trabalho, pode ser compreendido no sentido emocional. Você está esgotado, aí vem o estresse, uma série de fatores nessa área emocional. Aí vem o sentido espiritual, você acaba sendo sufocado
com as emoções, com as coisas físicas, e o seu lado espiritual acaba ficando comprometido, de sorte que você pode ficar oprimido, isto é, sobrecarregado. Aí ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que é aliviar? Dá descanso, dá refúgio. O professor manso e humilde, Jesus Cristo, ele oferece este refúgio que está acessível nessa escola da vida. Ora, a escola da vida não é fácil. São tantas lições, são tantos testes que nós somos submetidos. Se a gente tiver com um professor carrasco, que não tenha piedade, com um professor que não nos entenda e que não nos dê suporte, nós vamos acabar sendo reprovados, nós vamos acabar sendo penalizados. É importante enfatizar mais uma vez que o que esse professor manso e humilde de coração nos apresenta é descanso, e não só para o nosso corpo físico, é para a nossa alma. Descanso para a vossa alma. Aí viveremos certamente mais tranquilo. Agora, quem não aceita esse convite acaba ficando sobrecarregado. Aí você diz: e de que forma eu posso então desfrutar desse descanso que Deus pode me dar? Eu convido você para ir para o Salmo 55 e 22, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Chegou a hora de substituir a sua mochila pesada por uma mochila leve. A mochila pesada representa o estilo de vida que você tem levado com suas escolhas, enfim, com tudo que envolve a sua vida. Mas você não pode continuar com essa mochila pesada. Abro um parênteses aqui, até para as recomendações médicas, por exemplo, que as crianças não podem carregar uma mochila muito pesada. Não tem como não lembrar de uma reportagem, por exemplo, que há algum tempo atrás, numa cidade aqui da Bahia, umas crianças carregando uma mochila muito pesada. Eu presenciei uma reportagem na época onde uma criança entrou na bolsa. A criança entrou na bolsa para aquela reportagem. Apesar de parecer algo pitoresco, mas a verdade é que hoje, na vida como um todo, há muitas pessoas que estão com uma bagagem maiores do que elas. Eu me atrevo a afirmar que existem pessoas que carregam uma mochila maior do que elas mesmas. E, na verdade, elas pensam que estão conduzindo a mochila, mas há muito tempo as mochilas estão carregando elas. Significa que há pessoas que estão sobrecarregadas, oprimidas, com mochilas tão pesadas que ela não tem mais o controle sobre a mochila. A mochila tem levado essas pessoas para onde está a inclinação. Ali vai levando aquela pessoa e assim vive por viver. Mas eu te convido nesse momento, no sentido figurado, a fazermos a substituição dessa mochila que tem pesado na sua vida. Independente do conteúdo dela, seja frustração, decepção, desapontamento, seja pecados diversos, não quero saber o que existe dentro dessa mochila. Mas o importante é que você precisa tirar esse peso da sua vida. Você não pode continuar vivendo oprimido. Você não pode, todas as vezes que for dormir, ficar com isso martelando na sua consciência. Você precisa do perdão de Deus. Se você precisar perdoar alguém, você precisa exercitar esse ato. Mas não dá para continuar no estilo de vida sobrecarregado com essa mochila, com essa dor, com esse rancor que te sufoca e que faz de você uma marionete. Você precisa ter controle da sua vida. E a partir disso você permitir que Jesus seja o piloto da tua vida. Então, primeiramente, pegue as rédeas da sua vida e coloque na direção de Jesus Cristo. Aceite o jugo de Jesus Cristo, que é suave. E a partir disso, nós vamos tirar esta mochila pesada, uma representação, volto a frisar, uma figura. E a partir disso, vamos substituir essa mochila pesada por uma mochila leve, que são os mandamentos do Senhor, que é servir a Deus. Eu sei que você está ouvindo esta mensagem e não esperava que ia tomar esse rumo, mas bem, certamente você precisava ouvi-la.
E eu quero deixar mais um verso bíblico para que você entenda que esse processo de mudança dessa mochila pesada para leve depende de você. Jesus já providenciou tudo, ele só está dizendo: vinde. Existe a solução, existe o remédio, mas é preciso que nós tomemos. Jesus já está convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprendei. O professor Jesus dessa escola da vida, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para sua alma. Assim garante a palavra de Deus. E quando você entender esse mistério, aprende desse professor, você vai agora para o versículo que está registrado em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando a gente fala de inquieto, está falando de ansioso. Quando a gente fala de súplica, está falando de oração. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de tranquilidade, serenidade. Quando a gente fala de guardar, a gente está falando de proteção. Quando você substitui essa mochila pesada por uma leve, você passa a adotar o estilo de vida prescrito pelo professor manso e humilde de coração. Você passa agora a ter um jugo suave e um fardo leve. Então você não anda mais sobrecarregado. Ao invés de você sofrer carregando peso, nesta ilustração, você vai ser carregado, conduzido por esse professor. E para fechar, quando você substitui esta mochila pesada por uma leve, você entende o que está escrito no Salmo 46, e primeiro que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja, o professor Jesus Cristo nos leva até o refúgio que nós precisamos. O professor Jesus Cristo nos leva até o socorro que nós necessitamos. O professor Jesus Cristo nos apresenta o refúgio que nós precisamos, que é o abrigo. O professor Jesus Cristo nos apresenta a fortaleza que nós necessitamos, que é lugar seguro, fortificação, que é o que nós precisamos para não ser levado como a onda do mar. O professor Jesus Cristo nos apresenta o socorro, que é o nosso auxílio, a nossa ajuda, que é Deus, o nosso aliado. Com Ele nós não estaremos sozinhos. Então eu sugiro a você substituir neste momento essa mochila pesada por uma mochila leve. Substituir esse estilo de vida pesado por um estilo de vida leve. E não é leve porque você não vai ter compromisso. Não é leve porque você não vai saber para onde vai. Mas é leve porque você não estará sozinho. Você tem um professor que te ajudará a vencer as aflições da vida. Então, fica aqui a nossa sugestão: Escola da Vida. Substitua a mochila pesada por uma leve. Esse estilo de vida pesado que te faz chorar, que te faz sofrer, precisa ser substituído urgente pelo estilo de vida, pelo jugo suave e pelo fardo leve que só Jesus pode nos apresentar. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja contigo, com a sua família. Um abraço e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.